direção. Eu agradeço por essa iniciativa dos irmãos, de planejar e programar já os 12 meses do ano com o trabalho de jovens, adolescentes. Os irmãos de louvor muito antigo, que a gente cantava na igreja, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. A igreja tem que caminhar, irmãos. A igreja tem que caminhar, nós estamos sempre caminhando. E esse louvor que nós acabamos de dizer para o Senhor, eu quero mais. Você quer mais mesmo? Amém. Tem certeza disso? Amém. Você não sabe que está feliz, tem certeza que você quer mais do Senhor? Amém. Amém. É um bom desejo de querer mais de Deus. Eu não vou fugir do escrito aqui. O pastor Lamento falou para eu pregar aqui o Salmo número 1. Então, por favor, abra a palavra no Salmo 1. Eu não vou sair um menino do escrito, viu, pastor Lamento? Salmo número 1, meus irmãos. Eu sei que você já deve, a maior parte dos irmãos já conhece de cor, uma palavra muito conhecida dos irmãos, muito conhecida das nossas vidas, muito conhecida até por quem não é crente, mas que eu penso, meus irmãos, que tem que passar a ser vivida, não só conhecida, vivida. Amém. Achou o Salmo 1 aí? Amém. Todo mundo achou? Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Todos acharam. Quem falou misericórdia aí? Daniel? Ajuda a Rosana a achar o Salmo 1 aí. Os irmãos que já acharam o Salmo 1, marca a Bíblia nesse texto aqui, deixa marcadinho e abre lá em Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 24. Todo mundo achou aí Marcos 8? Amém. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler primeiro Salmo 1. Amém? Amém. Versículo 3. Todos juntos? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual ao seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa parte de tudo quanto fizer prosperará, todo mundo lembra, né? Amém. Mas tem um começo. Tem um começo. Vamos ler de novo para a gente pegar bem isso aqui. Pois será como a árvore plantada. Pai. Vamos começar de novo? Pois será como a árvore plantada. Pai. Vamos ler de novo? Pois será como a árvore plantada. Será como a árvore plantada. Amém? Amém? Amém. Agora Marcos 8. Versículo 24. Todos juntos? Ele. Todo mundo achou aí? Amém. Vamos lá então, todo mundo junto? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Como o quê? Árvores que andam. O que nós vemos no Salmo 1? Árvores plantadas. O que nós estamos vendo aqui? Árvores que andam. Vamos orar então, meus irmãos. Pai, que proclamar agora pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer a menção do teu nome, Senhor. Pai Santo, porque não há outro nome, Pai, ao qual nós podemos clamar. Pai Santo, esse é o único nome. Nós fazemos menção do nome poderoso e soberano do Senhor Jesus Cristo. Senhor, sobre as nossas vidas agora seja o poder desse nome, Pai, para que as cadeias sejam quebradas, para que a dureza dos nossos corações seja destruída agora, Senhor, para que os nossos ouvidos sejam abertos e desagravados, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha falando com o Teu povo agora, Pai, e tenha toda a liberdade para falar conosco, para agir no nosso meio, para tratar com as nossas vidas, para mudar o nosso pensamento, para mudar o nosso viver,
para mudar as circunstâncias, os tempos, as horas, os reis. Senhor, muda tudo agora, Senhor. Mas assim seja o domínio soberano do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Tu venhas falando agora, Pai, no altar de cada coração, Senhor, porque o nosso coração é o teu altar. Senhor, tu venhas falando com as nossas vidas e nos abençoe nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Vamos sentar, queridos. Meus irmãos, eu já fui direto para os dois extremos aqui, já para a gente polemizar, para você prestar atenção no que nós vamos ter que falar. O tema aqui desse culto é: qual é a tua raiz? Qual é a tua raiz? Você tem raiz? Você tem certeza que você tem raiz? Meus irmãos, ter raiz é uma coisa um tanto complicada hoje em dia. Estava conversando com o pastor Romero há pouco, e a gente ali conversando alguns assuntos, e eu disse a ele: pastor, talvez um dos maiores problemas que existe hoje no meio das igrejas evangélicas é a falta de uma raiz. É a falta de uma raiz. Meus irmãos, a raiz ela tem muita importância numa árvore, uma planta, porque essa raiz, meus irmãos, ela serve, pelo menos foi o que eu aprendi na escola, se eu me lembro muito bem, faz tempo já, mas eu me lembro que na escola dizia assim que a raiz serve para dar uma estrutura para a planta, para ela ficar em pé, e serve também para que aquela planta seja alimentada. A planta não é alimentada pela chuva que cai na folha, no fruto, no caule, ela é alimentada, meus irmãos, pela terra. A raiz, quanto mais profunda, mais nutrientes ela tira daquela terra, mais alimentada fica aquela planta e mais ela pode crescer. Nós dissemos agora há pouco para o Senhor, porque a palavra fala que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós dissemos a Ele que nós queremos mais. E na hora ali que nós estávamos louvando, já veio aquela figura, meus irmãos, da época da escola, quando eu aprendi a raiz, quando eu era criança. Eu acho que todo mundo aqui já fez aquela brincadeira, aquela experiência de plantar um feijãozinho no algodão. Todo mundo já fez isso? Sim, não? Alguém não fez essa experiência aqui? Só para eu explicar para você como é que é. O André fez? Você não respondeu por quê? Estava com vergonha, né? Todo mundo já viu aquela plantinha de feijão que coloca no algodão e ela começa, o feijãozinho parte no meio, sai uma raizinha para baixo, sai uma caulezinha para cima, não é isso? Todo mundo lembra disso, né? Bonitinho, toda criança faz isso. Minhas filhas fizeram esses dias isso aí. Bonitinho, experiência bonitinha, válida, tal, só que a criança se entristece em uma semana, porque em uma semana aquela planta morre. Não é isso? Por que ela morre? Por que ela morre? Ela não foi plantada. Ela não foi plantada. Ela é uma muda que desenvolveu o que ser plantada. Ela não foi plantada, ela morreu porque não tinha terra. E aquela raiz não desenvolveu porque não tinha terra também. O algodão não é um lugar propício para colocar uma planta. Agora, meus irmãos, o problema hoje é que muitas árvores estão sendo plantadas em algodão. E aí, meus irmãos, a árvore daqui a um tempo vai morrer. Vai desanimar, vai frustrar, vai pensar em desistir, vai ter problema. Meus irmãos, se nós queremos mais de Deus, se nós realmente clamamos isso em espírito e em verdade, fomos sinceros diante do Senhor, diante do seu altar, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Então nós estamos dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu quero ter mais raiz nessa terra. Eu quero, se você quer ter mais do Senhor, nós precisamos ter mais raiz. E a raiz, meus irmãos, é uma coisa assim que ela não aparece. Não é isso? Tem árvores, tem algumas espécies arbóreas, eu gastei, né? Algumas espécies arbóreas aí que tem as raízes superficiais. Elas ficam acima da terra ali, espalha. Algumas árvores até nem podem plantar na cidade, mas são proibidas. Por quê? Porque estraga a rua, estraga a calçada. Então planta o quê? Planta uma árvore que não cresce até o fio elétrico e que a raiz não vai prejudicar a calçada. Então são raízes para baixo, né? Meus irmãos, a raiz normalmente ela não aparece, ela fica por baixo da terra. E o que chama atenção? O que chama atenção é a quantidade de folhas, o tamanho que a árvore vai atingir. Meus irmãos, se Jesus um dia chegou para uma árvore
que só tinha folha. E a palavra fala que não era tempo de fruto, mas mesmo não sendo tempo de fruto, eu acho que Jesus não era nenhum tantã. Ele sabia que não era tempo de fruto, não era burro, não era ignorante, ele era, meus irmãos, sábio, a sabedoria estava sobre ele. Então ele não era uma pessoa sem cultura, ele não era uma pessoa ignorante, ele tinha letras, apesar de todo mundo ser analfabeto, ele sabia ler. As pessoas perguntavam como que ele sabe ler. Então ele tinha cultura, ele sabia que não era tempo de figos, só que ele chegou naquela árvore sem ser tempo de figos, e ele foi procurar figo, mas não era tempo de figo. E aí, não achando figos, ele falou para aquela árvore: nunca mais saia fruto de ti. E aquela árvore se secou. Mas não era tempo de figo, irmãos. Mas como que é isso? Vou explicar para os irmãos. Então, naquele lugar, naquela terra específica, não sei se aqui no Brasil vai acontecer isso também, pode ser que aconteça, mas eu sei que naquele lugar, aquele tipo de árvore, a figueira, quando é tempo de figos, ela tem folhas. Quando não é tempo de figos, ela também não tem folhas. É uma árvore assim que as folhas caem, ela fica assim pelada, só fica só os galinhos secos, parece que ela está morta, mas ela não está morta, ela tem raiz. Ela está só esperando o tempo certo. No tempo certo ela tem folha e fruto. Agora, se ela tem folha, ela tem que ter fruto. Então o que aconteceu com aquela figueira? Ela mentiu. Ela mentiu, irmãos. Ela tinha folha, ela não tinha fruto. Então ela tinha uma aparência bonita. Meus irmãos, hoje em dia as pessoas têm uma aparência bonita, mas não tem fruto. Isso é preocupante. Porque o Senhor falou, meus irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 15, que aquele que está nele, este produz muito fruto. Amém. Está lá em João capítulo 15. Aquele que está no Senhor, esse produz muito fruto. Amém. Meus irmãos, então você está no Senhor? Amém. Você tem mais do Senhor? Amém. Então você tem que produzir muito fruto. Amém. É uma consequência, meus irmãos, do Senhor estar em nós, da vida e vida e abundância do Senhor Jesus Cristo estar agindo em nós, e nós, meus irmãos, produzimos fruto para a glória do Senhor, não é para a nossa glória, nem para a nossa soberba, nem para a nossa vaidade, é para o Senhor que nós produzimos frutos. Esses frutos glorificam o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, a árvore que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, que essa parte ninguém esquece do versículo. Ela tem que ser primeiro, antes de mais nada, uma árvore plantada. Uma árvore plantada. Onde está plantada? Meus irmãos, quando me serve, já perdi a conta de quanto tempo faz. Faz as contas para mim. 1984, final de 84 para 85, dá quanto? 30 para 31 anos? Não, 16, já vai fazer 32 anos. Então já fez 31 anos que estou no Ministério de 500. E novinho, era bem novinho, irmãos. Meus irmãos, conheço muito da história do Ministério de Pinheiros. Eu não sei contar assim para os irmãos, pastor, eu queria contar assim. Eu falei, pastor, eu não sei contar a história, né? Mas se vão começar a perguntar, porque se vão perguntar, você vai responder, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, e a gente responde. Mas eu não sei muito bem contar, não é muito a minha praia contar a história assim, mas eu vou dizer mais ou menos resumido para os irmãos. O Ministério de Pinheiros surgiu em 1972, dia 23 de outubro de 1972. O pastor Walter Rodrigues foi o nosso apóstolo, e ele entregou essa doutrina bendita que nós ministramos hoje nas nossas igrejas, e ele recebeu um chamado do Senhor, meus irmãos, para começar um trabalho que não havia na sua igreja. Ele era da igreja evangélica do município, meus irmãos, e ali Deus o chama para um trabalho de milagres, sinais e maravilhas, e obediente ao chamado do Senhor. Porque, meus irmãos, a primeira coisa que Deus quer na nossa vida, meus irmãos, é a nossa obediência. Não adianta você ter um chamado se você não é obediente. Nós temos que ter raiz. A raiz também significa obediência, fidelidade, mesmo constância. Pode chover, pode fazer seca, mas a raiz está na terra ali. Meus irmãos, e nós podemos até perder nossa folha, mas a raiz está na terra ali. Nós podemos até, meus irmãos, um ano de seara, ter um fruto um pouquinho menor, depois dar um fruto um pouquinho menor, mas a raiz está naquela terra ali, ela tem que estar na terra. E ali, meus irmãos, o pastor Walter, com uma raiz muito forte, firmada no Senhor Jesus Cristo,
no Evangelho da Salvação. Ele começa um trabalho ali na casa de sua sogra, meus irmãos, a avó Matilde, mãe da irmã Cleide, e ali, meus irmãos, começa a mover do Espírito Santo tremendo. Era um apartamento, meus irmãos, e imagina o barulho que fazia naquele prédio, né? E ele, pregando a palavra, começa a juntar gente. Chegou num ponto que não dava mais para fazer tudo ali, não cabia mais gente. Então alugou-se ali um imóvel lá no bairro do Pinheiro, na rua Inácio Pereira da Rocha, onde começa ali o trabalho, num lugar que ficou conhecido como casinha. E ali, meus irmãos, os irmãos que estavam lá tiveram visões tremendas do Senhor, viram o cego enxergando, viram o aleijado andando, viram, meus irmãos, milagres, sinais e maravilhas, muitas coisas acontecendo. Deus prosperou aquele lugar, levantou dali pastores, levantou dali apóstolos, levantou dali, meus irmãos, doutores, e Deus entregou ali como mais um dos milagres um terreno na Vila Madalena, na rua Morato Coelho, onde foi construída a nossa sede. E ali foi consagrado aquele templo, meus irmãos, que ficou conhecido como Jerusalém. E Deus tem um propósito em tudo isso. Amém. Existe um tempo para todas as coisas. Amém. Mas ali, meus irmãos, naquele lugar, na rua Morato Coelho, foi quando eu conheci o Ministério Pinheiros. A minha avó estava no hospital e eu era católico, minha família era católica. Meu tio me levou ali para visitar a minha avó no hospital, que era ali por perto, não sei onde era, não sei que era ali por perto. E aí era um dia de culto. Acho que era uma sexta-feira, provavelmente. E deu horário, vamos embora, então vamos embora. Então meu tio falou assim: não querem ir conhecer a igreja? Então vamos lá então. E aí entramos naquele lugar que era diferente de tudo que a gente imaginava na nossa vida do que era ser uma igreja. Um povo alegre, um povo que batia palma, um povo que gritava aleluia, glória a Deus, um povo que, na hora que o pastor falava para receber a gente, como a primeira vez, ia todo mundo no lugar, vinha abraçar a gente. Não era criança, a pessoa fazia questão de atravessar a igreja para me dar um abraço, falar seja bem-vindo no nome de Jesus. E aquilo, meus irmãos, mexeu com o meu coração. Eu falei: isso é igreja. E eu olhava aqueles pastores no altar, abençoando o povo, o pastor pregando a palavra. Meu Deus, isso é Bíblia, isso é igreja. Meus irmãos, e o Senhor tocou no meu coração, mas ainda foi um tempo para a gente começar a frequentar os cultos. Alguns meses, bons meses se passaram, meus irmãos, mas quando eu fui na igreja de Pinheiros era em 1984. Em 1985, o pastor Osmiro foi levado ali pelo Espírito Santo do Senhor, e numa ministração da Páscoa, ele descendo pela nave central da igreja, o pastor, quando está aquela fila enorme ali, o pastor Walter tem uma visão. O Senhor estava levantando um novo sacerdote ali, naquele dia, naquela noite. E quando o pastor Osmiro chegou com a irmã Teresa lá na frente do altar, falou: eis o sacerdote que o Senhor levanta. Era o pastor Osmiro, o nosso apóstolo. Meus irmãos, e o pastor Osmiro assumiu esse legado do pastor Walter, como apóstolo do nosso ministério, como guardião da nossa doutrina, e como aquele que vai prosseguir com essa obra até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte, meus irmãos, de um povo. Nós temos uma história. E essa história, meus irmãos, ela tem que estar marcada no nosso coração. Você não está aqui por acaso? Por que o Senhor plantou a tua vida nesse lugar? Por que você está aqui hoje? Por que você faz parte desse povo? Eu queria dar um texto para os irmãos. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12. E já vou dizer para os irmãos. É um texto que, se você tem uma caneta, você vai ter que marcar esse texto com uma caneta. Porque, meus irmãos, é um texto assim que é fundamental para que você resolva na sua vida um dos maiores problemas que existe na igreja evangélica brasileira: falta de raiz. Porque se você conhecer esse texto, você nunca mais na sua vida vai ter problema de raiz. Porque aqui fala, meus irmãos, como Deus quer ser adorado. Adorar a Deus pode ser de qualquer forma, meus irmãos.
Às vezes as pessoas falam assim, né? O que vale é a intenção. De acordo com a Bíblia que eu uso aqui, meus irmãos, na minha Bíblia não fala o que vale a intenção, muito pelo contrário. Davi teve a melhor das intenções ao levar a arca para Jerusalém, teve a melhor das intenções, mas Deus não recebeu. Muito pelo contrário, Deus matou o cara que foi ajudar a arca a não capotar, porque colocaram a arca numa carroça, sendo puxada por bois, e a arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes. E Davi esqueceu de ler a Bíblia, ele não leu que tinha que trazer a arca, ele esqueceu. Se ele tivesse lido a Bíblia, ele ia ver, olha, o sacerdote, ele colocou no boi. Meus irmãos, Deus não quer ser puxado por bois. Deus não estava naquele negócio. Mas a intenção do coração foi pelas melhores. E Deus não recebeu. Depois, ele pediu perdão para Deus, ele orou, ele buscou na palavra e falou, olha, é assim que fazer, ele fez certo. Aí Deus abençoou. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos no nosso coração algumas coisas. E quando nós começamos a questionar, meus irmãos, o pastor, falar assim, por que o pastor fala assim? Por que o pastor pensa desse jeito? Por que o pastor faz dessa forma? Meus irmãos, quando o crente age assim, ele é um crente que está vivendo o tempo do livro dos Juízes. Já viu? Alguém aqui já leu o livro dos Juízes? Foi a época mais triste da história do povo de Israel. E por que foi o tempo mais triste de todos, meus irmãos? O tempo mais triste. Porque 3 vezes no livro de Juízes aparece assim um versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Quando o homem faz o que parece bem aos seus olhos, ele está pecando. Como é isso, pastor? Como que ele está pecando? Porque Jesus falou, levai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras é um erro, irmãos. É um erro. É um erro. Ah, pastor, mas o que vale a intenção? Não é. Que vale a palavra de Deus. A Escritura não pode ser mudada. Que vale a palavra de Deus. Então eu preciso conhecer a Bíblia, irmãos. E se eu quero conhecer a Bíblia, eu tenho que conhecer Deuteronômio capítulo 12. Abrindo aí? Ó, o versículo agora que você marque é o 11, 12, 13 e 14. Você tem que marcar esse versículo. Você tem que marcar esse versículo, você tem que ler sempre esse versículo. Quando você passar um tempo e você esquecer, você vai ter que abrir a palavra e ler de novo. Isso aqui tem que estar muito firme na nossa cabeça, porque senão, se você não estiver vivendo no capítulo 12, você não vive adoração, você não vive igreja. Você pode estar pensando que você é crente, não quer dizer que você seja crente. Crente, meus irmãos, é aquele que tem a fé na palavra de Deus. Tem algumas fés por aí que são esquisitas. Por isso que as pessoas falam assim, pastor, eu creio diferente. Eu respeito quem fala assim, porque vai que ele crê diferente, ele crê em outra coisa. Porque na minha Bíblia aqui está escrito assim que existe uma só fé. Como que eu vou crer diferente se a fé é uma só? A fé é uma só, irmãos. É uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai. Como que eu vou crer diferente? Ah, pastor, eu me expressei mal, não é que eu creio diferente, eu penso diferente. Verdade, irmão? Você pensa diferente, querido? Mas aqui está escrito assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Como é que a mente de Cristo vai pensar em mim de um jeito e vai pensar em você de outro? Está errado. A mente de Cristo é uma só, irmãos. A não ser que Jesus seja um tipo de Frankenstein, né? É um pedaço de cada coisa, assim, né? Não é. O corpo de Cristo é perfeito. Amém. O corpo de Cristo é perfeito, irmãos. Amém. Quando as pessoas pensam diferente ou creem diferente, é porque não lê Deuteronômio 12. Ou é porque não tem raiz. Vamos ler? Nem sei se eu passei no horário aqui. Meia-noite cai no telhado, irmão. Meia-noite começa a cair. A volta tem 2 meia-noite hoje, né? Então, tá boa. Obrigado, pastor. Deuteronômio 12. Você já marcou aí a partir do 11? Amém. Verdade mesmo, eu queria que o irmão marcasse mesmo. O texto tem que ficar em destaque na nossa Bíblia. Diz assim: a minha Bíblia é uma versão um pouquinho diferente, irmãos. Um pouquinho diferente. Então haverá um lugar. Quantos lugares? Um. Haverá um lugar que escolherá o Senhor. Quem que escolhe? Senhor. Na Bíblia dos irmãos está igual? Amém. Vamos ler todos juntos?
Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, nosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E aqui trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, e que voltareis ao Senhor. O 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Fala um pouquinho aqui. Então haverá quantos lugares? Um. Então haverá um lugar. Quando meu filho era pequenininho, eu falava assim para ele: faz assim, filho, faz com o dedinho. Então, irmãos, faz assim com o dedinho. Quantos lugares tem? Aproveita o dedinho assim. E quem que escolhe o lugar? Tá certo que o pastor Romero, meus irmãos, é o pastor mais simpático do ministério. Não tem igual. Ô glória. Torcida aqui, você está pagando bem, hein, pastor? Mas o fato dele ser simpático, mas com toda essa alegria, não dá para ninguém escolher esse lugar, porque o pastor é muito simpático, porque os irmãos são muito agradáveis, nos recebem bem, com alegria, com amor. Eu não tenho esse direito, quem escolhe é o Senhor. Amém. Agora o Senhor te escolheu. A palavra fala assim: não fosseis vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. O Senhor te escolheu. Amém. E o Senhor te escolheu esse lugar para você. Amém. E para os irmãos do Tatuí escolheram lá em Tatuí. Bem entendido. Não é de ninguém gosta. Ele falou: o pastor Marcelo falou que ele escolheu o pastor Romero para ser o pastor. Está bem entendido isso aí para os irmãos, né? Meus irmãos, Deus escolheu um lugar para nós. Então, existe um lugar que escolhe o Senhor. Ele escolhe um lugar para a minha vida, irmãos. Eu não tenho essa liberdade. Eu não tenho essa liberdade. Se eu tiver essa liberdade, eu estou rasgando a minha Bíblia, esse versículo. Eu estou com problema. Porque a palavra fala que aquele que tirar um versículo aqui vai ter problema. É um problema grave, porque o nome vai ser tirado do livro da vida. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que entender o que Deus quer fazer na minha vida. Então tem um lugar que o Senhor escolhe. Meus irmãos, e ali eu faço tudo que Deus quer da minha vida. Meu louvor, meu dízimo, a minha oferta, a minha oração, meu voto, é tudo nesse lugar, irmãos. Deus escolheu um lugar para que a minha vida seja uma árvore plantada. Eu não posso ser uma árvore que anda. Eu tenho que ser uma árvore plantada. E Deus escolhe um lugar para ser plantado. Porque se pudesse ter vários lugares, eu seria uma árvore que anda. E você é árvore plantada. Nós somos árvore plantada. Qual que é a tua raiz? Nós somos uma árvore plantada. Nós no 42, vamos ler o 13 então. Uma advertência no versículo 13. O Senhor falou ali, tem um lugar que o Senhor escolhe, ele nos adverte. Vamos ler todos juntos o 13? Não ofereça os seus holocaustos em todo lugar que vires. Se você for meditar, meus irmãos, no livro dos Reis, você vai ver que o povo de Israel teve. Israel só teve rei ruim. Quando dividiu o povo, Israel só teve rei ruim. E Judá teve alguns bons, alguns ruins. Você vai notar ali, meus irmãos, que alguns reis, que a palavra chama até de bons às vezes, fala assim: ele fez o que era bom, deu no caminho do seu pai Davi, mas ele oferecia o holocausto nos montes. Tinha uma ressalva. Ele esqueceu do Deuteronômio 12. Ele não lembrou dessa advertência: guarda-te de oferecer os teus holocaustos em todo lugar que vives. Por quê? Porque no 14 fala assim: tem um lugar, irmãos, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma das suas tribos, ali oferecerá os seus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Amém. Isso é ter raiz, irmãos. Amém. Pastor, você está falando que as outras igrejas estão erradas? Não estou falando. Eu estou falando que Deus escolheu esse lugar para a tua vida. Ele tem um propósito nisso. Sabe por que Ele escolheu esse lugar? Porque para a tua vida esse é o melhor lugar que existe para você. Nós temos o Mustafa, que não está aqui, né?
ele não entrou, né? Ele é crente, ele é de uma outra igreja. Aquela igreja é a melhor igreja do mundo para ele. Eu vou falar para ele, venha para a nossa igreja aqui, que aqui você vai ver que vai cair fogo do céu hoje, você tem que ser da nossa igreja e tal. É para ele, irmãos. Agora, quando o Senhor nos escolhe, Ele nos tira de uma terra, Ele nos traz para esta terra, o agir do Espírito Santo é sobrenatural sobre a nossa vida. Agora nós somos ovelhas, irmãos. Nós somos macacos que pula de galho em galho. E pula de galho em galho é macaco. Nós somos ovelha. Ovelha, meus irmãos, conhece a voz do seu pastor. Ovelha conhece a grama que ela come. Ovelha conhece a água que ela bebe. Ovelha, meus irmãos, ela conhece o lugar que ela se ajuda com as outras ovelhas. Nós não somos macacos, irmãos. Somos ovelhas. Pense nisso. Somos ovelhas. Meus irmãos, e aqui, essa palavra para a minha vida, meus irmãos, é muito clara. Nós temos que ter uma raiz na terra. Amém. Quando o crente não tem raiz, meus irmãos, ele vai ter um problema grave. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia ele vai ter um problema grave. Por quê? Vou dizer para os irmãos, lá em Mateus capítulo 13, eu pedi para os irmãos abrirem lá. Quando Jesus fala da parábola do semeador, eu não vou falar sobre a parábola toda, vou falar só sobre um tipo de terra. Outros, o pastor Romero sempre prega, que eu sei que os irmãos já conhecem essa palavra, não preciso ficar falando com os irmãos, mas vamos falar sobre um tipo de terra aqui. Mateus capítulo 13. Todo mundo achou? Amém. Então fala no versículo 3, ele falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E olha só o que aconteceu, irmãos. Versículo 6, todos juntos. Mas o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Vamos de novo. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Qual que é a tua raiz, querido? Qual que é a tua raiz? Você quer mais do Senhor? Nós cantamos aqui, louvamos, adorando o Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Para ter mais, nós temos que ter raiz na terra, irmãos. Tem que ter raiz na terra. Lembrando da história da sementinha de feijão que a gente plantava lá, né? Daí eu aprendi, meus irmãos, na escola, que a planta, ela faz um negócio chamado fotossíntese, não é isso? O que é fotossíntese, irmãos? Quem que faz vestibular aí? Quem que faz isso? Vai lá. O que é fotossíntese? Produz alimento. Como que acontece a fotossíntese? A fotossíntese faz a planta produzir alimento. Agora, como que funciona esse negócio? Foto a palavra fotossíntese é grega, né? Pastor Cláudio que manja de grego. Você já viu o que é foto? Não é que a irmã estava tirando aí, né? Foto é luz, irmãos. Foto é luz, e a síntese é a transformação. Então ele transforma a luz em alimento. Fotossíntese é transformar a luz em alimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Amém. A fotossíntese, meus irmãos, ela funciona assim: a luz do sol, ela vem sobre a planta e a planta desenvolve com aquela luz do sol. Ela precisa da luz do sol. Tem planta que não sobrevive sem luz do sol. Algumas plantas caseiras que ficam aqui no canto assim, tal, sobrevivem. Agora tem planta que não sobrevive. O sol, meus irmãos, é indispensável para aquela planta sobreviver e desenvolver. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o sol indispensável, presta atenção nisso, olha só. O sol indispensável para o desenvolvimento daquela planta, no versículo 6 fala que o sol saiu e matou aquela planta. Como? Se a planta precisa de sol para fazer a fotossíntese, e o sol é indispensável para a planta desenvolver, como que saiu o sol e secou aquela planta, queimou e secou, ela matou, morreu a planta? O sol, que seria para ser uma bênção, matou. Jesus explicou essa parábola aqui, quer ver? Está no versículo 20. Você achou aí? O que
foi semeado em pedregais, ao que ouve a palavra, não a recebe com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesma, antes é temporão. E chegada, o que chega aí? Perseguição, causa. Logo se ofende. Eu nunca vi crente ofendido. Acho que isso aqui não acontece no Brasil, só na Bolívia. E no Equador também já vi dizer que acontece crente ofendido. Sabe o que é crente ofendido, irmãos? É crente sem raiz. Olha que coisa. O crente que não tem raiz, ele se ofende. E o que tem raiz, ele se ofende também? Não, porque ele já morreu com Cristo. Morto não se ofende, irmãos. Morto não se ofende. Glória a Deus. Não se ofende mais, porque está morto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não, mas é mais Cristo vive em mim. Amém. Meus irmãos, nós temos que ter raiz. Amém. Se a pessoa não tem raiz, ela vai se ofender. Uma hora vai se ofender. O sol que seria para ser uma bênção, ele vai matar a planta aqui. O que a gente pode considerar como sol aqui, meus irmãos? Já viu aquela palavra lá em Romanos capítulo 5, quando fala assim: a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado sobre a nossa vida. Então existe um caminho para chegar no amor de Deus que passa pela tribulação. A tribulação produz paciência, esperança não traz confusão. Para eu chegar nessa fase de não ter mais confusão na minha vida, começa lá na tribulação, irmãos. A tribulação vai produzir algo bom na minha vida, chamado paciência. Agora, meus irmãos, muita gente quando passa pela tribulação desiste. Fala assim: alguém aqui já ouviu? Acho que não. Acho que não acontece isso. Já fala assim: depois que eu vim para Jesus, minha vida piorou. Já ouviram falar isso? É a pessoa que não tem raiz. Tem que orar por ela: Senhor, põe raiz nessa vida. Senhor, dá raiz para essa pessoa. Senhor, ele não tem mais, está morrendo, precisa de raiz. Raiz quer dizer compromisso com a obra de Deus, irmãos. Compromisso com o reino de Deus, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com o Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos escolheu, Ele nos escolheu para nós darmos frutos, mas irmãos, produzir muito fruto para a glória dele. Amém. Agora, se não tiver raiz, meus irmãos, não vai prosperar. Tudo quanto fizer prosperará, desde que tenha raiz, desde que seja uma árvore plantada junto à ribeira das águas. Aí, se a árvore estiver plantada junto à ribeira de águas, aí ela vai produzir fruto na estação própria, aí as folhas não caem, e aí tudo quanto fizer prosperará. Para prosperar, nós temos que ter raiz. Tem que ter raiz. Qual que é a tua raiz? Qual que é a tua raiz? Tem uma terra que Deus plantou a tua vida. Qual que é a tua raiz? Os irmãos de Tatuí chamam-se Igreja Evangélica de Pinheiros de Tatuí. Os irmãos da Aratuba chamam-se Igreja Evangélica de Pinheiros de Aratuba. Para todos nós chama-se Ministério de Pinheiros. Debaixo de uma visão e de um legado que nos foi deixado, irmãos. Custa de muito sacrifício e de muito sangue que o Senhor Jesus derramou sobre as nossas vidas. Agora eu preciso explicar para os irmãos aquela parte da árvore que anda, né, irmãos? Quer explicar, pastor? Eu vou falar para os irmãos, vamos ver lá em Mateus capítulo 8, só para não ficar uma coisa, não, a árvore que anda não é coisa boa. A árvore que anda não é coisa boa. Isso aqui, meus irmãos, o contexto, a cura de um cego lá em Betsaida. Marcos capítulo 8, a partir do 22. Betsaida foi uma cidade que foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus. Irmãos, se lembram? Corazim, Betsaida, algumas cidades, Cafarnaum, foram amaldiçoadas pelo Senhor. E aí o Senhor está passando de novo por Betsaida e levaram o cego para ele. Ele podia simplesmente ter curado o cego, mas ele não curou, porque aquela cidade estava amaldiçoada. Ele tirou da cidade e levou para fora, para curar lá fora, porque havia uma maldição sobre aquela cidade. Por quê, meus irmãos? Porque eles não aceitaram a palavra de Deus. Quando as pessoas não aceitam a palavra de Deus, elas ficam debaixo de uma maldição. Meus irmãos, e Betsaida era uma cidade que estava debaixo de uma maldição, porque eles não receberam a palavra do Senhor. Fala para os irmãos: recebam a palavra de Deus. Amém? Amém. Quando
A palavra do Senhor no Salmo 46 fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, porque o Senhor ajudará ao romper da manhã. Está falando sobre a igreja, irmãos. O rio, tudo do altar sobre a nossa vida. Tendo que Ezequiel viu ali, meus irmãos, fala que havia um rio, um ribeiro que passava, por onde passava havia vida, e havia árvores, toda sorte de árvores, e havia muito peixe, porque aquele rio trazia vida para aquele lugar. Esse rio que traz vida é a palavra de Deus ministrada no altar do Senhor, meus irmãos. Traz vida para nós. Por isso nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, junto do altar do Senhor. Nós somos plantados, existe um lugar que o Senhor nos planta. Mas ali, meus irmãos, o Senhor pega aquele cego e leva para fora da cidade, e daí, cuspindo nos olhos dele, colocando a mão, perguntou assim: o que está vendo? Versículo 24. Ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens, os vejo como árvores que andam. Depois tornou Jesus a pôr as mãos nos olhos dele, e ele começou a ver claramente, ficando restabelecido, já via ao longe e com nitidez todas as coisas. Meus irmãos, Jesus tocou nos olhos dele, cuspiu nos olhos dele e tocou naquela vida ali. E ele começou a ter visões, meus irmãos, e pasmem, aquele homem que vivia numa cidade amaldiçoada, ele passou a ter visões espirituais. A visão dele não ficou humana, ficou espiritual, porque ele viu homens como árvores que andam, quer dizer, árvores sem raiz, pessoas sem compromisso com o reino de Deus. Eles tinham rejeitado a palavra do Senhor. Corazim e Betsaida tinham rejeitado a palavra de Deus, então era uma árvore sem raiz. Meus irmãos, quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, ele se torna uma árvore que anda. Como chama aquele filme de zumbi que agora todo mundo assiste? Eu não sei falar esse negócio. Quem é que ela falou? É zumbi, né? A pessoa anda assim, que é morto-vivo. Meus irmãos, a pessoa sem raiz é um morto-vivo. Pensa que está bem, mas está morto. Agora, meus irmãos, nós estamos mortos no Senhor Jesus Cristo, então nós temos vida em abundância. Nós não somos árvores sem raiz. Você é uma árvore com raiz, você é uma árvore frutífera, você é uma árvore que produz muito fruto para a glória do Senhor, e tudo quanto você fizer vai prosperar sim, em nome de Jesus, porque você está plantado numa terra fértil, uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. A tua raiz está sempre suprindo a tua árvore, assim, com todos os nutrientes que a tua árvore precisa. Sai da terra, irmãos. A raiz busca lá no fundo da terra, e traz para a tua vida, para o teu caule crescer, para as tuas folhas desenvolverem, para os teus frutos ficarem doces. Meus irmãos, o Senhor plantou você numa terra boa. Amém. Deixa Deus usar a tua vida. Amém. Você é jovem, você é adolescente de Atuba, você é jovem e adolescente de Tatuí. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, meus irmãos. Estava conversando ali com o pastor Romero, né? Estava contando para ele do retiro de jovens, meus irmãos, que eu fui em 1989. Havia ali talvez 200 jovens, aproximadamente. O pastor Cláudio era magro, mas era magro. Você imagina que o pastor Cláudio era magro, irmãos. Ele já era feio, mas era magro. E ali, né, naquele retiro, havia muitos jovens, tá? E naquele retiro, que são pastores hoje do nosso ministério, estou aqui eu e o pastor Fulvio. E os outros? E os outros? O que aconteceu? Não sei. Alguns são pastores, outros ministérios assim abençoados, usados, graças a Deus. Mas o Senhor tem um propósito dele, meus irmãos. Deus tem os seus mistérios. Mas muitos nem crentes são mais, irmãos. Muitos. Por quê? Porque não tinham raiz. Quero falar para você, jovem e adolescente que está aqui hoje. Leia sempre Deuteronômio 12. Leia sempre o Salmo número 1. E leia sempre Mateus 13. Quando fala aqui da raiz, o que aconteceu, que o sol secou aquela planta. E lembre-se sempre que você tem que ser uma árvore com raiz.
sobre a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Mas você não sabe qual é. Mas Deus tem um plano perfeito para a tua vida. E você queira ou você não queira, esse plano vai se cumprir sobre a tua vida. Tenha raiz na terra. Deus se plantou numa terra boa. E o Senhor fez isso com amor. Lá em Gênesis 1 fala que tudo que o Senhor fez, Ele viu que era muito bom. Quando Ele se plantou aqui, Ele viu que era muito bom. Essa é a terra que Ele te abençoou, querido. Essa é a terra que Ele quer que você seja frutífero em nome de Jesus. Fique em pé na presença do Senhor. Pai, eu quero abençoar, Senhor, esses jovens, esses adolescentes, esses irmãos que estão aqui, Senhor. Pai Santo, que nós sejamos árvores plantadas em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós, Senhor, seja uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, junto do teu altar, Senhor, junto do rio que alegra a cidade de Deus, junto, Senhor, no santuário das moradas do Altíssimo, porque esse é o lugar que o Senhor está. O Senhor está no nosso meio, e Senhor, quando nós estamos aqui juntos, nós não seremos jamais abalados, porque o Senhor nos ajudará a romper a manhã. Mas nós, quando temos raízes nessa terra, Senhor, nós não precisamos temer o sol, nem temer as lutas, nem as tribulações, porque nós sabemos que o Senhor nos dará a vitória. Amém. Tu és o Deus que nos ajuda, e o Senhor está conosco todos os dias dessa vida, até a consumação dos séculos. Nós somos gratos a Ti por esse entendimento bíblico, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Que esta palavra seja gravada em cada coração, Senhor, para que nós nunca mais nos esqueçamos dela. Amém. E que o Espírito Santo revele aos nossos corações, Pai. Senhor, tudo aquilo que o homem não conseguiu agora ministrar, o Teu Espírito continua a falar conosco e nos convence de todas as coisas, Pai, mas que isso seja gravado em nós, Senhor, que nós temos uma raiz e que o Senhor nos plantou com amor nessa terra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que nós estamos vivendo, Senhor, na Tua presença. Eu te agradeço por esse ministério que me acolheu, Pai. Eu te agradeço pela Igreja Evangélica de Pinheiros. Eu te agradeço pela vida do pastor Walter, Pai. Eu te agradeço pela vida do pastor Osnil. Eu te agradeço pelos meus pastores que cuidaram de mim, Senhor. Senhor, eu agradeço por aquele retiro que eu estava com o pastor Flúvio. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque, Senhor, Tu sempre operaste sinais e maravilhas na nossa vida. Senhor, por mais que saíssemos maravilhados de cada retiro, Senhor, no outro ano seguinte sempre era melhor. Senhor, e ficávamos ali satisfeitos, no outro ano era melhor novamente, Senhor, e o Senhor sempre nos aumentou a porção. Eu te agradeço pela Tua fidelidade, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque não há limites para Ti, Senhor. Senhor, sempre acrescenta as nossas vidas. Eu te peço, acrescenta hoje, Pai, nossas vidas. Derrama uma porção bendita do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, Pai. E que nós sejamos árvores frutíferas e possamos produzir muito fruto para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.